Olá, como dizia o poeta, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Com essa intenção de olhares diferentes, multifacetados, a TV Mais aqui da Unipar tem a grata satisfação de começar hoje um novo programa. O programa Ponto de Vista. Olhares diferenciados sobre realidades diferenciadas. E para começar o nosso programa com uma estreia gloriosa, nós vamos debater um tema que está constantemente vinculado nos jornais e na imprensa, o problema do bullying. Para isso, nós temos aqui os nossos magníficos e ilustres convidados. O professor Jorge Vieira é doutor em filosofia moderna. Ele está com um projeto de pesquisa aqui pela Unipar, justamente a questão do bullying e do trote. A psicóloga Célia, ela é também pedagoga, psicopedagoga e diretora-geral do Colégio Sapiens de Moarama. Vai abordar também algumas problemáticas do bullying no meio escolar. E o doutor Celso Yokohama, que é doutor em Direito, está para defender o seu doutorado em Educação também, que tem muito a contribuir para a gente no sentido do olhar jurídico, do olhar educacional, sobre esse problema que está afetando constantemente a nossa humanidade e, de modo específico, levantado as questões aqui no Brasil. Para começar, então, senhores e senhora, muito obrigado pela presença, sentimos muito honrados com o tempo disponível de vocês aqui. E quem sabe, para a gente começar a calibrar o nosso debate, cada um poderia apresentar o seu olhar da sua área de pesquisa, de estudo, de formação, sobre esse problema chamado bullying. Professor Jorge, você que é filósofo, que talvez seja um especialista no humano, no conhecimento, nas questões metafísicas, como é que a filosofia olha esse problema do bullying, que talvez seja um problema recente, pelo menos o nome é recente? Como é que é o olhar do filósofo ou da filosofia sobre a questão do bullying? Bem, André, apesar de o nome ser recente, eu creio que o fenômeno ele é não tão recente, antigo. E, do meu ponto de vista, nós estamos tratando de um fenômeno violento, ou seja, um fenômeno de violência. Então, se encaixa em todas as manifestações de relacionamentos humanos e violência. O que agrava esse fenômeno atualmente é a questão da dificuldade de convivência com diferenças e aí a violência em relação a esses diferentes. Ou seja, a sociedade brasileira tem uma longa tradição de autoritarismo e de hegemonia de uma classe, de uma cor e de uma orientação sexual, etc. E só recentemente nós estamos assim aprendendo a conviver com essas diferenças, né? Tanto juridicamente, nós temos estatutos, leis que, por exemplo, visam proteger um pouco o idoso, a criança e o adolescente, a mulher. Mesmo juridicamente, é recente esse amadurecimento da sociedade brasileira em relação às diferenças. E ainda tem muito que se fazer em relação aos diferentes. A violência em relação ao diferente é uma dessas reações. Não é? Então, o bullying, que se manifesta num contexto muito escolar, mas não só, ele é um reflexo de um fenômeno social maior, que é a dificuldade de uma sociedade em conviver, em, de alguma forma, gerir, enfim, conviver com essas diferenças. Então, a gente assiste a uma ideia de que quem tem maior poder, né, socialmente dizendo, então uma determinada classe, uma determinada condição religiosa, determinados padrões que de uma certa forma dizem a normalidade. E aquelas pessoas que de alguma forma, por algum traço, por alguma orientação, não é, por ser obeso, por ser negro ou mais frágil, etc., se manifesta como fraco e nessa relação humana os pretensos fortes se sentem no direito, inclusive, de agressão, das mais diversas formas. Então, resumindo, eu vejo um pouco, como um dos sentidos desse fenômeno, vai pela questão da violência e do poder. O próprio fato, professor, de colocar um padrão de normalidade na sociedade, na tua opinião, é um ato de violência contra a diferença? Eu acho que, filosoficamente, a violência ela vai sempre quando nós não permitimos a liberdade de ser, tá? E se obriga a assumir uma proposta, um modo de ser no qual o indivíduo não se identifica. Então, a violência se manifesta nesse sentido em vários contextos, políticos e sociais. Nesse sentido, toda a sociedade vai existir padrão. Eu não vou estar dizendo para ti que vamos chegar em um momento, né, onde não vão acontecer padrões
para as pessoas, assim, de alguma forma se espelharem ou se encaixarem. Organizarem, né? Eu acho que penso que não é questão de nós abolirmos padrões, porque esses padrões eles são culturais, sociais, eles vão se alterando. E até mesmo necessários. A questão que é complicada é como que aquilo que não é padrão, mas que ao mesmo tempo é um modo, se legítimo ou não, de ser, isso é um outro campo de vista, mas até que ponto nós temos padrões que se julgam na função ou com o poder de se impor como único, né? Então, eu penso que não é uma questão tanto de termos padrões, mas de termos padrões hegemônicos e violentos. Sim. E como que essa prática social é passada para as nossas crianças, né? Porque essas crianças não estão isoladas desse contexto total. Então, o que a gente observa no que acontece, por exemplo, nas escolas, o bullying violento nas escolas, vejo que não é nada mais do que uma repetição ou uma reprodução de uma prática social muito maior. Como adultos, nós fazemos piadinhas com os obesos, nós fazemos piadinhas, zoamos com os negros, com as loiras, né, com os homossexuais, com aqueles que não são religiosos, etc, etc. Nós, adultos, né? E a outra pessoa pode se sentir agredida no seu modo de ser, etc, né? Célia, psicóloga, professora, o Jorge começou abordando a questão da violência. Para você, como é que você olha o bullying a partir da violência, que é um atentado à liberdade, à diferença, no teu olhar de psicóloga e também de profissional da educação, diretora do Colégio Sapiens, como é que você percebe essa questão do bullying? Bom, primeiramente eu quero estar colocando a origem da palavra, né, que vem do verbo to bully, que significa ameaçar. Palavra inglesa. Inglesa, que vem do verbo que significa ameaçar, inibir, dominar, né? E isso parte, de acordo com a psicologia, na construção do ser humano com aquela pulsão chamada de agressividade, né? Todo ser humano tem essa agressividade. Nós somos agressivos naturalmente, né? É inerente à condição humana essa agressividade. Agora, essa agressividade, ela percorre cursos diferentes, né? Ela é benéfica em alguns momentos, para quê? Para que a gente tenha movimentos, né, e canalize esses movimentos no aspecto positivo da nossa vida. E tem um curso também negativo, dependendo do contexto onde essa criança é educada, né, dependendo da relação dessa criança com o meio em que ela vive, né? Então, essa agressividade ela vai ter um curso diferente. E o que ocorre nas escolas é esta agressividade que é chamada de bullying, né? Que é o ato de dominar, de inibir o outro. Na tua experiência lá como diretora, como pedagoga, virou moda falar que alguém está usando bullying? Sim, porque agora virou moda o bullying. Porque a agressividade, ela sempre existiu, né, em todas as sociedades. E a escola hoje, né, ela está num ambiente, num momento social em que os direitos estão muito, né, debatidos, os pais estão um tanto perdidos na questão educacional, a escola também está perdida em algum aspecto nessa questão educacional. Por quê? Na função de normas claras, limites determinados que tornam o ambiente protetor para essa criança e para o adolescente. O que é proteger uma criança numa escola? É dar o limite, né? Ou seja, frustrá-la quando ela tem um comportamento que não é condizente socialmente, ou seja, que ela machuca o outro, ou psicologicamente, ou moralmente, ou fisicamente, né? Essa proteção significa dar esse limite, né, para as crianças, no sentido de orientá-las até nas brincadeiras, porque no âmbito escolar, as brincadeiras das crianças hoje, eles assistem muito desenho, é muito de agressão física. Então, de repente, você encontra grupinhos de crianças brincando assim, eles fazem uma rodinha, né, e começa do bicudão, um bicudo. Isso é uma agressão. Aí, quando a gente vai conversar com a criança, dizer para ela que é uma agressão, não, tia, é uma brincadeira. Aí chama, olha, isso não é brincadeira. Por que não é brincadeira? Porque machuca, porque dói no outro.
Aí eles começam a abrir. Esses dias o fulano fez e me deixou roxo. Então toda essa orientação se torna um ambiente de proteção, onde a criança aprende a delimitar o que é brincadeira e o que não é brincadeira. Né? E brincadeira também, a gente brinca com quem a gente tem intimidade, né? Com quem a gente tem uma relação mais estreita, né? E não com amigos de sala, às vezes são colegas mesmo de sala, que não tem uma amizade estreita fora dali, mas estabelece uma relação de colegas, né? E aí é que começa a criança a botar essa agressividade para fora. Se a escola não tiver esse ambiente protetor em que ela está com um olhar atento a todas estas brincadeiras, aí acaba se tornando uma agressividade tão forte, né, que passa a ser uma violência ao outro. Com essas informações a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Hoje o programa tá quente mesmo. E voltaremos para ouvir a opinião do professor Celso, justamente com essa questão. Será que o bullying é crime? Há uma penalidade para isso? Existem leis que estão se debruçando sobre essa questão? Não sai daí, voltamos já já no segundo bloco do nosso programa Ponto de Vista.